Tudo bem, Paulo? Alegria estar aqui com você e poder conversar e refletir um pouco sobre o futuro do nosso Estado com as pessoas que assistem o AMU. Que bom, Marcelo. Este ano, você está vindo para pré-candidatura, está como pré-candidato a deputado federal. No ano passado, você foi vice, né? Senador Eduardo Braga, uma chapa ao governo, na eleição suplementar. Como está hoje a sua relação com o senador Eduardo Braga, né? E se existe alguma possibilidade de, este ano, o senhor repetir essa parceria com ele? Olha, na verdade, eu tenho um histórico de relação conflituosa com o senador Eduardo Braga. A eleição passada foi uma eleição extraordinária, num cenário político, econômico e social extraordinário. Um governador cassado, o Amazonas vivendo a maior crise da sua história, a saúde, o caos, o desemprego alarmante, e o meu partido tomou a decisão de não garantir a legenda para que eu pudesse disputar a eleição para o governo. Diante disso, sobrou minha alternativa de ser vice ou de não ser candidato a nada. E eu tomei uma decisão, que era uma decisão de arriscar muito do meu patrimônio político-eleitoral para servir aos interesses do povo do Amazonas. O povo do Amazonas assim não entendeu, página virada, sigo a minha caminhada, mas digo a todos que nesse período de convivência com o senador Eduardo Braga, tive uma relação absolutamente respeitosa, uma relação colaborativa, procurei colaborar com aquele processo eleitoral e hoje tenho um bom diálogo com ele. Quanto a estar no mesmo palanque que ele ou não, agora na eleição de 2018, é uma decisão que não passa por mim. Os partidos brasileiros têm as suas estruturas e geralmente são estruturas muito centralizadas. Quando eu entrei no PR em 2015, Paulo, quando eu não tinha partido para disputar a eleição para prefeito em 2016, apesar de ser o segundo nas pesquisas, só perdia para o prefeito, eu não tinha partido e não conseguia me filiar, porque todo partido que eu tentava me filiar, os donos dos partidos, os donos da política agiam para impedir a minha filiação. E foi o deputado Alfredo que abriu a legenda e me garantiu todas as condições para disputar a eleição de 2016. E quando eu me filiei em 2016, nós acertamos que as decisões municipais seriam minhas, eu sou o presidente municipal, e as estaduais seriam deles. Portanto, se nós estaremos ou não no mesmo palanque do senador Eduardo Braga, é uma decisão do deputado federal e nosso pré-candidato ao Senado, Alfredo Nascimento. O senhor, de alguma forma, se arrepende da aliança do ano passado ou não? Viveu o que tinha que viver naquele momento? Paulo, eu tomei a decisão possível e responsável como Estado naquele momento. Coloquei em risco, como eu bem disse, muito do meu patrimônio político-eleitoral, pensando em servir aos interesses do povo do Amazonas. O povo do Amazonas não teve tempo naquele processo conturbado e atrapalhado e acelerado de entender o que aconteceu naquele processo e com todas as razões. Não tinha motivo mesmo para entender, era muito recente a minha relação conflituosa com o senador Eduardo. Então eu não posso falar de arrependimento, eu fiz o que era preciso fazer naquele momento. Eu acho que é aí que a gente separa um líder de um apresentador de televisão ou de um ator de novela. Eu não sou nem apresentador de televisão nem ator de novela. Toda vez que eu tiver que escolher entre o meu patrimônio político e o povo não entendeu assim, página virada, e eu sigo minha caminhada de cabeça erguida. Hoje existe uma tendência do deputado federal Alfredo Nascimento caminhar, pelo menos é o que se vê, né, no meio político, nos eventos, caminhar ao lado do senador Omar Aziz numa pré-candidatura ao governo, né? Como o senhor avalia hoje esse cenário dessa composição PR e PSD? Olha lá, eu acho que primeiro é lamentável a gente chegar num processo eleitoral sem nada de novo, né? Se nós olharmos as eleições para trás, se nós olharmos a eleição de 2010, você tinha ali o hoje deputado federal Issa representando verdadeiramente uma nova forma de pensar a política. Um cara jovem, um cara com um novo discurso e tudo mais, que vinha de uma caminhada completamente independente. Sim. Em 2014 eu representei isso, né? Um cara jovem, e não é só porque eu era jovem, mas é porque eu apresentava um conteúdo diferente da tradição política do Amazonas. E, infelizmente, agora o que a gente vê, pelo menos as três candidaturas que mais se consolidam, são três candidaturas que têm o mesmo DNA, que nasceram no mesmo berço, portanto, representam a mesma forma de fazer política. Isso nunca é bom. O que sobra é fazer um balanço do que
cada um fez, do serviço que cada um prestou ao povo do Amazonas em tomar a decisão. Essa vai ser a decisão que o povo do Amazonas vai tomar, eu penso, em outubro. Agora, em relação a onde o PR estará, é uma pergunta, como eu digo, que deve ser dirigida ao deputado Alfredo. Eu tenho pouca intervenção nisso, até porque sou candidato a deputado federal, né? Vou fazer minha campanha com a mais absoluta independência, fincada não em amarrar compromissos com quem eu estiver coligado para o governo, mas em amarrar compromissos com o povo do Amazonas. O eleitor que tem a intenção de votar no senhor, claro, obviamente, naturalmente, vai querer saber como se avalia as pré-candidaturas ao governo, né? Você falou agora do senador Omar, e como que se avalia hoje as pré-candidaturas do deputado Davi Almeida e do governador Amazonino Mendes? Olha lá, é difícil para mim fazer esse balanço. Agora, o que eu posso dizer e repetir é que tem o mesmo DNA. Eu fui deputado junto com o Davi. Tenho até certa gratidão pelo Davi, porque ele me apoiou em 2016. Mas o Davi, enquanto eu era deputado de oposição, ele era líder do Melo. Então, o DNA é o mesmo. Ele entrou na Assembleia no período da gestão do Eduardo. Foi da base do Omar, foi da base do Melo, né? E o amazonino, todo mundo sabe o que representa na política, com acertos e erros. Portanto, não cabe a mim julgar. Eu quero servir ao povo do Amazonas e quem quer que seja o governador vai contar com todo o meu esforço no Congresso Nacional para contribuir, para viabilizar recursos, para viabilizar a defesa do polo industrial de Manaus, para viabilizar inserções na área de infraestrutura para que o nosso Estado possa desenvolver economicamente. Então, eu só espero que o povo do Amazonas tenha muita sabedoria de nos levar por um bom caminho a partir da eleição. A eleição é sempre um momento de renovação de esperanças, né? E eu sempre digo, Paulo, que a eleição presidencial ela tem uma característica completamente diferente de todas as outras. Em todas as outras eleições, você tem uma parcela de voto fisiológico, de troca por alguma coisa. E não necessariamente, não estou falando de um pobre que troca por um rancho, não. É um cara de classe média que troca por um estágio para o filho, é um cara de classe alta que troca por ajuda na formatura da turma. Não é só pobre que faz essa troca, não. Né? Adoram crucificar as pessoas mais humildes, mas todo mundo faz certas trocas. A eleição presidencial, não. A eleição presidencial é mais distante, ela é menos contaminada desse elemento fisiológico. É uma eleição em que as pessoas procuram enxergar alguém que represente as suas esperanças, principalmente num momento de paralisia como o nosso país vive, alguém que possa apontar um caminho de retomada do progresso, do desenvolvimento, da geração de emprego e renda, de uma conduta ética, de uma conduta honrada, que as pessoas possam voltar a se orgulhar de quem governa o país, que é algo que não acontece há um bom tempo, né? Desde a redemocratização nós tivemos vários presidentes, todos questionáveis do ponto de vista ético-moral no seu comportamento, né? Um sofreu impeachment, o outro acusado de comprar voto para a reeleição, o outro envolvido no mensalão e Lava Jato, a outra caçada no impeachment, e o atual nem se fala, porque o atual talvez seja a maior expressão do conjunto da obra de tudo que não presta na política. Atrasa o nosso país por decisões equivocadas do ponto de vista econômico, não permite que o país volte a andar para frente, e do ponto de vista moral, deveria já ter sido impeachmentado e está preso, porque todos que o cercam já estão nesse caminho. Então, eu espero realmente que a eleição presidencial renove a esperança da nossa gente e que o nosso povo, Paula, tenha clareza que muitas vezes a gente não liga muito para a eleição de deputado federal. Sim. Se nós olharmos, eu ando nas reuniões e eu fico perguntando, só são 8 deputados federais. Muito nem lembro. Eu pergunto quem é, não, nem sabe nem quem são. Tem deputado federal, deputado há 30 anos, há 40 anos. Eu fico imaginando, não sabe quem são há 40 anos deputado, perguntar para um cidadão que eu represento e ele dizer que não sabe nem que eu existo. Tem alguma coisa errada nesse Mas sistema. Mas isso é identificação em comunidade de baixa renda, em qualquer área? Em todo canto. Independente da... Em todo canto. Se eu perguntar aqui dentro dessa sala quem são os 8 deputados federais, vai ter dificuldade de listar os 8. Não existem no dia a dia da vida das pessoas. Claro, um ou outro tem as suas responsabilidades, as suas ações. Não estou dizendo que todos são ruins, né? Você vai lembrar imediatamente alguns. O que eu estou dizendo é que tem gente que está há muito tempo, né? E que não consegue quebrar essa barreira de um link, de uma proximidade maior com a população.
E se nós olharmos, Paulo, o que aconteceu nos últimos escândalos do país foi, o que era o mensalão? Dinheiro para comprar voto para o presidente aprovar a matéria de interesse do país no Congresso Nacional. O que era Lava Jato? Como não dava mais para dar dinheiro direto, cargos em estatais para tirar dinheiro para comprar voto para aprovar a matéria de interesse do país. Portanto, se nós elegermos um presidente que renove as nossas esperanças, mas oferecermos um voto fisiológico para deputado federal, para senador, nós vamos pagar um preço muito alto, porque o presidente vai continuar sendo refém de um Congresso Nacional que troca os interesses da nação pelos seus interesses privados, pelas suas vaidades, pelas suas riquezas, pelo seu crescer de patrimônio. Então, nós temos que ser muito cuidadosos com a escolha da nossa bancada federal, porque o Congresso Nacional é um instrumento fundamental para a retomada de um caminho de progresso e desenvolvimento do nosso país. Aproveitando que o senhor está falando a respeito da eleição à presidência da República, independente de questões partidárias, eu não sei se vai poder responder isso, qual é o pré-candidato hoje que o senhor tem mais simpatia? Olha lá, eu sinceramente ainda não fiz a minha escolha, né? Eu sei em quem eu não vou votar. Em quem o senhor não vai votar? Vamos deixar quieto. Vamos esperar todas as horas. Eu vou dizer que eu não vou votar, mas eu quero esperar as definições do meu partido para também não atropelar decisões que não passam por mim. Mas todo mundo sabe que eu tenho uma simpatia pessoal muito grande pela Marina, mas não posso, num momento de ataques tão frontais à Zona Franca de Manaus, abstrair que a Marina significa um empecilho para algo que é fundamental para o desenvolvimento da Amazônia, que é uma ligação rodoviária com o resto do país. Então, imporia esse senão. E ela continua com o mesmo pensamento? Com o mesmo pensamento. Eu lembro que na eleição de 2014, quando ela veio aqui, ela foi para a coletiva e eu dentro do carro tentando convencê-la de que o discurso tinha que ser outro, de que nós temos que ter salvaguardas ambientais, mas em existindo essas salvaguardas, a gente precisa liberar a recuperação da estrada. E quando entrevistaram, a primeira coisa que ela disse é essa estrada não tem viabilidade econômica, social. E este ano a mesma coisa. A mesma coisa. Então, eu não posso retirar esse elemento, porque eu não quero ser eleito para servir a um presidente. Eu quero ser eleito para servir ao povo do Amazonas. Gosto muito do Ciro, né? Acho um cara muito preparado, muito capaz, mas precisa controlar a intempestividade verbal dele, né? Acabou mesmo semana passada de se levantar e ir embora no meio de um debate, porque não soube conviver com as regras do jogo e com as diferenças. Eu acho que em momentos de crise da democracia, o critério básico para a escolha do meu presidente é compromisso com o sistema democrático. Qualquer um que coloque em risco isso não tem a chance de ter meu voto, porque a solução para as crises da democracia é mais democracia, é aprofundar os mecanismos de transparência, de diálogo, e às vezes os mecanismos de diálogo, às vezes, eles são conflituosos, e é natural que seja. Eu li uma entrevista uma vez do Papa Francisco e perguntaram por que ele não era mais célere nessa questão do combate à cúria, aqueles desvios na cúria do Vaticano. E ele disse, olha, não existe verdade sem diálogo. Então é preciso construir essas alternativas, a superação de um modelo por outro. Então, o critério do respeito inegociável ao sistema democrático e republicano, para mim, é o critério principal para a escolha do meu presidente. Mas, vamos dizer, eu gosto muito desses dois perfis. Conversa, não sei se a nível nacional, do PR coligar com o Bolsonaro, ou como o senhor vê essa Eu tenho lido essas notícias e espero que ela não se consolide. Tá certo. Marcelo, no ano passado, a gente viu algo diferente nas eleições, né? Mais de 50% dos eleitores decidiram ou não votar, ou votar em branco, ou anular o voto, e agora, recentemente, Tocantins 51%, ou seja, metade continua, mostra que isso vem sendo reincidente não só no Amazonas, como em todo o país. Qual será hoje, este ano, a estratégia de um pré-candidato para conquistar o voto do eleitor, uma vez que ele já anda tão decepcionado com a política? Né? É não ser político? É ser o contrário? Olha lá, Paulo, eu acho que primeiro a gente tem que ter clareza de que a solução para a política, ela se dá pela política. Não tem jeito. Não vai ser fora da política que nós vamos superar todas essas crises que nós estamos vivendo. Política partidária, né? Um dia desse eu estava num grupo de WhatsApp e um cara dizendo, não, tem que votar em não sei quem porque ele é policial federal.
Policial federal serve à democracia sendo policial federal. O meu irmão hoje é delegado da Polícia Federal. O delegado da Polícia Federal do Amazonas que chegou mais longe na carreira é o 03 da Polícia Federal hoje. E ele presta um relevantíssimo serviço ao país sendo policial. Cada um no seu quadrado. Porque um policial, quando ele vem para a política, ele deixa de ser policial, ele passa a ser político. Então, quando ele vem para a política, ele passa a jogar as regras da política. Ele tem que estar afiliado num partido. Às vezes o partido dele se coliga com alguém que ele acha que não é uma pessoa correta. Isso, infelizmente, é do jogo da política. Está acabando, nosso sistema está se aperfeiçoando. Na eleição que vem não tem mais coligação. Então você já não vai mais ver esses monstros com cabeça de sapo e rabo de cachorro, né? Uhum. Que são essas coligações que atraem outros, né, que não tiveram tanto voto. Que na eleição passada, por exemplo, o cara votou no Heron e elegeu o Paulderney. Porque o Heron e o Paulderney eram da mesma coligação, o PCdoB e o DEM. Então, essas coisas confundem a cabeça da população, não tem jeito. E o fim das coligações de 2020 acho que vai dar uma clareada melhor para a pessoa ter mais clareza de que linha ideológica cada partido representa e cada pessoa representa também. Há outro diagnóstico disso, Paulo, que a gente não pode abstrair, é o seguinte, aqui é um protesto que não tem efeito nenhum. É um protesto tolo. O voto branco, o voto nulo, a abstenção, é um protesto que não tem efeito nenhum. Eu lembro quando acabou o segundo turno da eleição suplementar aqui, alguém me mandou uma mensagem assim, está vendo, venceu o voto branco e nulo. Eu disse, pois é, mas quem vai tomar posse é o amazonino. Menos legitimado, então é um voto que não serve de nada. É uma atitude de rebeldia sem causa, sem efeito nenhum. O que muda? E como você acha que se pode conquistar esse eleitor decepcionado? Qual seria a melhor estratégia? Olha lá, tem a política, as regras e o jogo da política é uma coisa. O comportamento dos políticos é outra coisa. Eu penso que o comportamento dos políticos, ele tem que mudar para reaproximar as pessoas. Quando eu era deputado, eu dizia sempre que existia um muro entre a Assembleia e o cidadão. Peraí, por que você não vê o deputado fazendo... Eu fui fazer supermercado uma vez, quando eu era deputado, eu gosto de contar a história. Eu era deputado, eu fui fazer um supermercado, porque eu sempre fiz supermercado na minha casa. E eu tirei um intervalo, saí da Assembleia, fui na hora do almoço. E fui passando as compras e a caixa ia passando e ia me olhando. Ia passando e ia me olhando, ia passando e ia me olhando. No final ela disse, você é da televisão? Eu falei, não. Ela disse, mas eu lhe conheço de algum lugar. Eu falei, eu sou deputado. Ela disse, eu não sabia que deputado fazia supermercado. Ou seja... Que eles veem já esses político não é eles veem, não, Paulo. É eles se comportam como tal. O cara vira deputado, ele não frequenta mais a roda de amigos dele, ele não joga mais o futebol onde ele jogava, ele não anda mais no bairro que ele morava, ele não faz mais supermercado, ele não vai mais no cinema com a família, mais ainda agora, que estão com medo de ser esculachado pelo povo. Existe uma grande revolta. Né? Eu costumo dizer, e eu sempre procurei manter isso na minha vida, de manter os hábitos simples da minha vida. Eu jogo o campeonato de futebol do Jorge Teixeira, do Iranduba, que eu saí no final de semana passado, eu corro na rua, corro todas as corridas de rua, eu vou com a minha família no shopping. Eu acho que isso é um diferencial. Eu fico dizendo hoje por onde eu ando, às vezes as pessoas se apegam a algo que o vento leva. Veja só, Paula, hoje tem muito político que tem muito poder, que tem muito dinheiro, que não pode botar a cara do lado da rua. Não pode pegar um voo, não pode ir num restaurante com a família, com medo de ser esculachado pela população. Cara, eu posso ganhar ou perder a eleição. Eu não quero perder, é o direito de assistir um jogo do Manaus da arquibancada, é o direito de jogar meu futebol lá no Jorge Teixeira, de correr a meia maratona como eu corri domingo aqui na Ponte. Então, eu acho que uma mudança de comportamento pessoal também tem muito a ver com isso. Não é só uma mudança política. Manter-se perto da população. Manter-se gente. Esses caras são gente. Esses caras têm que parar de achar que eles deixam de ser gente. Aí eles só reúnem entre eles, só confraternizam entre eles, parece que o mundo deixa de existir. O cara passa a ter medo do povo. Até a eleição ele adora o povo. Depois da eleição ele passa a ter medo do povo. Porque ele acha que todo mundo que vai encostar nele vai pedir alguma coisa, ou que ele vai ter que prestar conta das atitudes dele. Porque também o cara se fecha, porque ele tem vergonha do que ele faz lá. Ser confrontado, né? Um dia desse,
me pediram uma coisa, eu fui num grupo lá, numa quadrilha, me pediram uma coisa, eu falei, olha, eu não faço política assim, eu não tenho como dar isso. E as pessoas acabam, não quer ajudar, né? Essa é a frase, não quer ajudar. Cultura, né? E a outra vez uma senhora, minha amiga de longas datas, chegou comigo agora, acho que umas 2 semanas atrás. Falou, pô, Marcelo, estou vindo aqui, eu estava com outro pré-candidato a deputado federal, ele ajudou muito a minha ONG, Marcelo. Pô, ele me deu um carro, ele pagou o aluguel da ONG, ele deu tudo. Eu disse, e por que tu está aqui, que tu não está mais lá com ele? É que ele foi preso. Então, as pessoas também têm que entender que o cara que sai por aí dando tudo, ele está tirando de algum lugar. Né? O salário de deputado é um bom salário, Paulo, mas não deixa ninguém rico. Sim. Se o cara ficou rico como deputado, desconfie que com salário não foi. Mas eu acho que essa cultura do pedido e dar foi impregnada e colocada pelos próprios políticos, né, com o passar do tempo, né? E nós precisamos quebrar isso. Ir quebrando isso, né? As pessoas irem quebrando. Porque o cara que... E não é, eu repito, não é só o pobre. O cara me chama para ser paraninfo de formatura, eu já corro. Não, mano, obrigado, escolhe outro. Porque eu sei que o cara não quer pelo que eu represento como advogado ou como político. O cara quer que eu pague a formatura. Sim. Entendeu? Isso não existe. Isso não está dentro da regra do jogo. O cara diz assim, o prefeito de Londres, eu lembro muito daquela imagem do Boris Johnson, que ex-prefeito de Londres, conservador, inclusive autor da, minha opinião, a melhor bibliografia do Churchill, já publicada. Ele andava pela rua. Então tinha muito aquela imagem, o prefeito de Londres anda na rua, o prefeito de não sei onde, sabe? É verdade. Mas lá ninguém pede nada dele no meio da rua. Lá não perde dele. É uma outra cultura, uma outra história. Uma outra política, cultura. Né? É isso. O deputado tem que viver só de salário. Só tem que ter o salário e pronto. Concordo. Certo? Mas ele também só tem que legislar e fiscalizar o executivo. Não tem que sair por aí dando as coisas. E viabilizar. Porque também, Paulo, a justiça seja feita. Ninguém acorda querendo sair de casa para pedir alguma coisa para alguém. Sim, Geralmente, pelo menos nas pessoas mais humildes, isso é um ato de desespero extremo diante da falta de emprego, de oportunidade. Nós temos um país hoje com 13 milhões de desempregados e 25 milhões de desempregados inativos. Nós estamos falando da população maior do que a região norte inteira de desempregados. Né? Portanto, se o país tem um desafio para o futuro, é um desafio de gerar emprego e renda para que as pessoas possam, do suor do seu rosto, do calo das suas mãos, sustentar suas famílias com dignidade. Pedir, Na eleição de 2016, ficou muito marcado um jargão que a gente usava na campanha, né, que era, tem dinheiro, dá para fazer. Eu lembro bem. Onde eu vou lá em Atalaia do Norte, o cara olha para minha cara e diz, tem dinheiro, dá para fazer. Em todo canto que eu vou, isso ficou muito marcado. Sim, até porque foi meio ridicularizado pela campanha do meu opositor. Mas se a gente olhar agora com frieza um pouquinho para trás, tem mais dinheiro, dá para fazer muito mais com o dinheiro que tem, né? Pô, com o dinheiro que tem, não dá para a cidade estar tão maltratada, não dá para o Estado viver essa crise na saúde, não dá para o país ter tanto desempregado, tão pouco investimento em infraestrutura para desenvolver a atividade produtiva. Então, nós precisamos ser mais eficientes. Eu acho que tem alguns caras na eleição presidencial, Paula, voltando ao debate, eu acho que tem alguns caras na eleição presidencial que não tem chance de ganhar, mas que vão qualificar muito o debate. Aquele cara do Novo, o Amoedo, o Flávio Rocha, que eu não sei de que partido, eu não lembro de que partido que é. PRB. Esses caras vão qualificar muito o debate, porque vão trazer uma outra lógica, de um Estado eficiente, de um Estado que custa menos para a população. O Estado brasileiro é muito caro para o povo brasileiro. É preciso encolher o Estado, estimular a atividade produtiva, para que as pessoas tenham mais trabalho e o Estado custe menos para o cidadão que trabalha, né? Marcelo, como que hoje você se qualificaria para o eleitor, né? Você hoje se consideraria, dentro de todo esse cenário político, um novo? Mas eu estou me referindo não ao cargo de executivo, mas ao parlamento federal. Olha lá, Paula. Primeiro, eu já não sou tão novo, né? Quando eu entrei na política no meu primeiro mandato, tinha ali 30 e poucos anos, já vou fazer 45. Né? Quando eu entrei, era solteiro, tinha um filho pequeno. Hoje tenho um filho de 21 anos, 2 pequenininhos, uma esposa, então não sou mais a novidade numa eleição. Agora, acredito que na nossa bancada federal,
a nossa bancada federal, ela ressente da falta de um tribuno. E isso é novo. Eu lembro de um tempo em que não havia interesse do Amazonas solapado que você não ouvisse um discurso do Arthur, por exemplo, como senador, como deputado federal, do Jefferson Pérez, do Fábio Lucena, do Almino Afonso, num passado mais longínquo. Então, acho que posso contribuir com uma presença mais efetiva de tribuno, que é o papel que eu desempenhei como deputado, como vereador, mas mais do que isso. Vou procurar no Congresso Nacional, se Deus e o povo do Amazonas me permitirem, cumprir algo que acho que é fundamental, que é buscar caminhos de desenvolvimento para o Estado do Amazonas. E o caminho para o desenvolvimento do Estado do Amazonas passa necessariamente por investimento em infraestrutura. Me angustia os deputados terem milhões de reais de emenda e essas emendas serem gastas em pequenas coisas. Salvo, e aí registro por justiça, a ação do Alfredo, que fez 46 portos no interior, aeroportos, que procura fazer investimento em estradas. Todo o resto são emendas em coisas que efetivamente não fazem a economia do Estado andar para frente. Eu tenho algumas obsessões, que é investimento em infraestrutura. Infraestrutura eu falo de porto, aeroporto, estrada, garantir uma ligação rodoviária do Amazonas com o resto do país, garantir algumas ligações rodoviárias intermunicipais, por exemplo, a estrada que liga Apuí a Novo Aripuanã, que vai desenvolver a economia de Novo Aripuanã, vai melhorar a situação para escoar a produção de Apuí, a duplicação da M010 para linkar a soja produzida em Roraima com o grande porto que foi inaugurado em Itacoatiara, e energia e telecomunicações. Nós não vamos conseguir ter um desenvolvimento econômico sustentável sem energia e telecomunicações. Com investimento em porto, aeroporto, estrada, energia e telecomunicações, nós vamos fazer com que o nosso polo industrial de Manaus seja competitivo, mesmo num ambiente de menos incentivos fiscais. Porque também é uma verdade indiscutível na economia no mundo que nenhum modelo industrial se sustenta eternamente só em incentivos fiscais. Ou se garante infraestrutura para que nós sejamos competitivos, mesmo com menos incentivos, ou a cada mexida do governo federal no tabuleiro do xadrez dos incentivos, nós vamos viver o desespero como nós vivemos agora, por exemplo, na mexida nos incentivos do polo de concentrados. Então, eu acredito muito em investimentos, em servir ao povo do Amazonas com investimentos em infraestrutura para que esse Estado volte a se desenvolver. E, acima de tudo, ser assíduo, estar presente em todas as sessões, não faltar. Eu vejo, o cara trabalha, para concluir, eu sei que já passou aqui o nosso tempo, já está todo mundo agoniado ali nos bastidores, mas já tem mais duas perguntas. Eu vou ser rápido, né, Luiz? Eu quero terminar essa resposta dizendo isso. Olha lá, o cidadão trabalha todo dia, de segunda a sexta, bate ponto 8 da manhã e 18 horas. Sábado ele bate ponto 8 da manhã e 14 horas. Não é que um deputado só trabalhe terça, quarta e quinta, mas ele só bate ponto terça, quarta e quinta, de 9, se muito a meio-dia. Você cobriu durante muito tempo lá a Assembleia. É uma vergonha o cara faltar à Assembleia. Agora, pior do que esse cara que falta, tendo que estar lá terça, quarta e quinta, de 8 a meio-dia, é o cara que trabalha de segunda a sexta e sábado e vota nesse cara que falta num trabalho só de terça, quarta e quinta, de 8 a meio-dia. O problema é que às vezes a população não tem acesso, né, a essa frequência. Mas tem, olha, hoje a imprensa, os blogs publicam, os jornais publicam. Só que é isso, o cara é faltoso, mas me deu uma bola. O cara é faltoso, mas deu equipamento pro meu time de futebol. Volta naquela questão de que ele pede hoje porque ele está acostumado assim, né? Dessa forma. Eu queria voltar à questão do discurso, só para a gente tentar finalizar, do discurso da bancada do Amazonas. Você acha que realmente faltou discurso e posicionamento para tentar reverter aquele decreto do presidente Michel Temer que acabou comprometendo os incentivos aqui da Zona Franca? Olha lá, eu primeiro me surpreendo com uma bancada, pelo menos parte dela, né? Nós temos alguns parlamentares da bancada federal que se anunciam muito próximos do presidente, né? Primeiro me surpreende o fato da bancada inteira ter sido surpreendida com aquela medida. Ninguém sabia da medida antes dela ser publicada. Sim. Então a nossa atitude... Deu a entender que realmente ninguém tinha feito. A nossa atitude foi reativa, né? Nós tivemos que reagir a uma medida já publicada e tentar articular dentro do Congresso Nacional. Acho que a partir do desespero, a injustiça seja feita, a bancada se articulou
eu vi discursos muito consistentes na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Os nossos 3 senadores, né, foram muito consistentes nos discursos que fizeram. Eu acompanhei todo o debate lá e acho que a partir dali houve um alerta geral. O problema é que nós não podemos ficar esperando uma medida contra a Zona Franca para reagir e parecer heróico porque reagiu a uma medida contra a Zona Franca. Quando nós temos é que todos os dias lutar para que esse Estado tenha um porto público decente para regular o setor portuário, tenha incentivo para um novo porto, para descentralizar um serviço centralizado em 2 portos privados exclusivamente, para que a gente tenha um modelo aeroportuário mais eficiente e que garanta aeroportos no interior, para que a gente tenha uma ligação rodoviária com o resto do país, para que a gente tenha um sistema energético mais barato e, principalmente, no mundo de hoje, para que a gente tenha um sistema de telecomunicações mais eficiente. Não dá para você falar num modelo industrial com a internet ridícula que nós temos no Amazonas. Caríssima, né? E na capital também. Caríssima na capital. O cidadão, para conseguir manter a atividade industrial aqui, hoje linkada com os seus centros na Europa, nos Estados Unidos, com as suas matrizes espalhadas pelo mundo, ele gasta uma fortuna. Isso é custo na atividade produtiva. E aí você vai colocando na balança. O sistema portuário aqui é mais caro, nós não temos hidrovias balizadas e sinalizadas, a gente não consegue resolver a questão do Madeira no período em que ele não é navegável por conta da pedreira. Então, nós precisamos de investir, não é reagir cada vez que ataca a Zona Franca, é ter uma atitude proativa para fazer com que a Zona Franca seja competitiva e menos dependente de incentivo fiscal. Como é que ela vai ser competitiva, menos dependente de incentivo fiscal? Com investimento em infraestrutura. Porto, aeroporto, hidrovia, telecomunicação, energia. É isso que a indústria precisa para competir no mundo de hoje. Entendi. E que nós não temos. Eu ia lhe questionar a respeito das propostas, né, de mandato, mas você falou, elencou algumas, né? Então, eu queria poder tentar, para concluir, nós sermos específicos em relação à segurança pública. O Estado hoje vive uma das piores crises, né, na segurança, apesar de que houve a contratação recente de uma consultoria internacional para tentar resolver o problema, e desde quando a consultoria foi contratada, pelo menos o que se noticia é que houve, pelo contrário, aumento, mas eles ainda estão na fase de diagnóstico, é o que o governo informa. Como tentar resolver essa crise que hoje deixa os pais de família de casa, que hoje ninguém mais consegue, tem medo de sair nas ruas, a nível nacional? Porque a gente não... No Rio nós vimos a intervenção, alguns deputados federais, inclusive, defenderam a intervenção federal aqui no Amazonas, né? Eu não, até o momento ainda não vi que resultados da intervenção trouxe ao Rio, a gente ainda não conseguiu ver através da imprensa. O senhor defenderia uma intervenção federal no Amazonas? Como o senhor acha que a nível nacional isso pode ser, de alguma forma, amenizado? Paula, vamos lá, vamos tentar extrair algumas questões aí do que você aborda. Primeiro, eu vou a possibilidade de prosperar, por um motivo simples. Tolerância Zero de Nova York, ele teve como origem um estudo acadêmico chamado Teoria das Janelas Quebradas. Eles deixaram 2 viaturas quebradas em pontos distintos, numa área nobre e numa área muito pobre de Nova York. E eles quebraram a da área muito pobre. Com o tempo ela estava toda depenada e a outra estava inteira. Aí eles quebraram a janela da área nobre. E aí com todo o tempo ela estava toda depenada também. E disso, claro, as praças, as quadras, os campos de futebol, que estão todos detonados, que não são espaços das famílias, são espaços da bandidagem, do tráfico, da prostituição, da violência. Tem que recuperar os terminais de ônibus. Os ambientes públicos coletivos têm que espelhar a presença do Estado. É daí que a Tolerância Zero começa. A ação de segurança pública é o segundo passo. Nós não vamos conseguir dar o segundo passo sem dar o primeiro. E como ninguém fala no primeiro, nós não vamos dar passo nenhum. Segunda coisa, nós temos um problema sério na distribuição do nosso pacto federativo também, no que diz respeito ao compromisso de cada ente federativo com a segurança pública. A União, ela arrecada 60% dos impostos do país, mas ela só gasta 8% do que é gasto com segurança pública no país. Isso está errado. Nós temos que ter um sistema único de segurança pública, isso foi criado agora, mas nós temos que ter também um percentual mínimo de investimento de segurança pública por parte da União, que é responsável.
O nosso problema de segurança pública aqui no Amazonas é muito parecido com o Rio de Janeiro, é tráfico. Peraí. Aqui está muito mais perto do Rio de Janeiro do que quem vive na classe média e classe média alta possa imaginar. Aqui já tem bairro que você só entra com autorização do traficante. Aqui já tem bairro que quem manda não é o Estado, quem manda é o tráfico. Já tem isso aqui. Ou não tem? Aqui os caras matam, entram no campo de futebol e metralham um monte de jogador. E ninguém sabe nem quem matou. Aí tem gente que diz assim, tem mesmo é que matar entre eles. Só que quem mata um bandido, mata um inocente. É a certeza da impunidade, a gravidade disso. Então, não tem caminho se não houver mais investimentos financeiros do governo federal e se nós não mudarmos a estratégia. A polícia ostensiva é um caminho. Quem foi que mais reduziu índice de mortalidade, de homicídio no Brasil nos últimos tempos? Pernambuco. O Eduardo Campos chegou a ganhar um prêmio da ONU porque teve a maior redução. Era o maior, ainda é muito alto, mas diminuiu muito. Foi só com polícia? Não. Foi o Pacto pela Vida, reunir a comunidade, polícia comunitária. Eu lembro que antes de ter o Ronda no Bairro, eu fazia um trabalho de segurança pública no lugar onde eu morava, no Dom Pedro. Todo mês a gente reunia a comunidade com os policiais ali da área. Isso teve muita eficiência. Porque o policial, às vezes, não sabe se quem está na esquina é um filho de um morador ou é um bandido. Mas o morador sabe. Então, nós precisamos de uma comunidade que interaja com a polícia. E não adianta achar que é fugindo da lei que nós vamos resolver o problema da segurança pública. Inteligência, investimento em inteligência. Polícia ostensiva é uma coisa, inteligência é outra, porque o tráfico não se combate com policiamento ostensivo, se combate com inteligência. Os maiores traficantes do Rio de Janeiro foram presos sem dar um tiro, na época do Beltrame. Sem dar um tiro. Montava, descobria onde ele está, ia lá, pegava e retirava de circulação. E a intervenção federal no Rio de Janeiro, eu estive no Rio de Janeiro há pouco tempo e o que eu vou lhe dizer parece absurdo. Claro que eu não fui em nenhuma favela, mas eu estive no Rio de Janeiro há pouco tempo e eu não vi um militar do Exército. Nenhum. Eu passei 3 dias no Rio de Janeiro, eu não vi nenhum militar do Exército. Portanto, a intervenção foi... Acho que a intervenção está ocorrendo mais nas favelas. A intervenção foi uma jogada política do governo federal diante da incapacidade deles de votar a reforma da Previdência, porque não tinha voto, decretaram a intervenção, que constitucionalmente você não poderia mais aprovar a emenda constitucional. E tentaram tirar o foco da crise do governo para a questão da segurança pública, mas mudou quase nada. A UPP é uma estratégia que, se mantida, em médio e longo prazo, traria resultados. Como aqui, eu acredito que a estratégia do Ronda no Bairro, como concebida, se mantida em médio e longo prazo, traria resultados. Porque era uma lógica de polícia comunitária, de uma polícia que dialoga com a população por um lado, vinculada a programas sociais e vinculada, por outra ponta, à inteligência para combater o tráfico de drogas e o crime organizado. Do jeito que está, é muita propaganda e a população continua desesperada no meio da rua. Tá certo. Nós queremos agradecer a tua presença aqui no Amazonas 1. E eu queria que fizesse suas considerações finais a respeito da entrevista. Bacana, Paulo. Eu que agradeço, quero parabenizar aqui o Amazonas 1, o estúdio, né? Cada vez que eu venho aqui eu inauguro alguma coisa. Na última eu inaugurei o sofá. Foi, inaugurou o sofá. A entrevista foi no sofá. Agora eu estou inaugurando... Inclusive teve muita audiência com aquela entrevista. Que Até legal. hoje ela repercute bem. Que legal. Agora eu estou inaugurando o estúdio, uma alegria estar aqui. Eu sou, Paulo, um cara muito simples, desde 2014 não tenho mandato, vivo do meu trabalho, sou advogado, sou professor universitário, bato ponto lá na minha universidade, tenho que estar sempre com os meus alunos, acho que isso faz muito bem. A política não é a minha carreira é a advocacia, é dar aula, hoje também ajudo a cuidar do meu partido, mas quando a política vira a profissão principal, a atividade principal, única e exclusiva do cidadão, e ele não sabe o caminho de volta, o cara precisa viver com mandato a vida inteira. Eu já tive mandato, já não tive mandato e continuo sendo a mesma pessoa, morando nos mesmos lugares, dirigindo o mesmo carro, tendo a mesma rotina de um cara simples, que gosta das coisas simples, que gosta de conviver com a sua família, com seus amigos, de jogar futebol, de correr na rua, de fazer triatlo, de nadar lá na Ponta Negra. Então, e é isso que eu tenho a oferecer ao povo do Amazonas, além, é óbvio, de um legado, de um cara que, como advogado, conquistou o risco de vida dos vigilantes, que, como vereador, criou a primeira database de servidor público do país para os servidores públicos da educação do município de Manaus, que como deputado
aprovou a lei do teste do coraçãozinho, sempre muito firme, muito fiscalizador e cumpridor dos seus deveres como parlamentar. Se Deus permitir, o povo do Amazonas, é isso que eu pretendo levar ao Congresso Nacional. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com você e com todos que estão nos assistindo. Nós que agradecemos, encerramos aqui a entrevista com o ex-deputado Marcelo Ramos e continue acessando o nosso portal Amazonas 1. Boa tarde.